Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Espero encontrá-los bem e com saúde. Sejam todas e todos bem-vindos à primeira jornada científica e tecnológica da UNA Pouso Alegre. Esse evento está sendo organizado pelos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da UNA Pouso Alegre. Para abrir o nosso evento, convidamos a coordenadora do curso, Juliana Cortes de Sá Campos Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite aos professores, aos alunos e aos palestrantes. Estava aqui super animada aqui em casa com essa música que estava tocando antes. Foi você que escolheu, Gu? Foi uma playlist aleatória do Spotify. Gente, bem-vindos à primeira jornada científica e tecnológica da UNA Pouso Alegre. Eu tenho muita alegria em fazer a abertura desse evento, e isso está efetivamente acontecendo, essa primeira jornada, né? A importância da gente ter eventos assim na nossa instituição. Hoje, por coincidência, eu estava com o MEC, e eles falaram exatamente isso, da importância da gente envolver nossos alunos em trabalhos científicos. Então, eu quero parabenizar os professores que organizaram esse evento, professor Gustavo, professora Adriana, professor Rafael, professor Amon e a professora Carolina. Parabéns pela iniciativa, parabéns por esse evento, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quero parabenizar os alunos que se envolveram, que quiseram publicar, quiseram apresentar os seus projetos, os seus trabalhos aqui. A área acadêmica é isso, né? A gente tem que passar por isso e tem que se envolver em projetos assim. Então, meus parabéns a todos vocês, aos alunos, aos professores, meu agradecimento à Bárbara e ao Guilherme, que vão participar dessa abertura aqui hoje com a palestra, com a fala, e bom evento para todo mundo. Obrigado, Juliana. Para darmos início, então, na mesa de abertura, com o tema Pesquisa em Foco, o impacto da pandemia na produção científica, gostaríamos de convidar a professora e mestra Bárbara Alves Cardoso de Faria, da Unicamp, que vai contribuir com a nossa mesa hoje com a apresentação Impactos da Pandemia Covid-19 na Produção Científica Brasileira, projeto de pesquisa em arquitetura e neurociências. Boa noite, Bárbara. Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Ver? Sim, sim. Maravilha, maravilha. Convidamos também o professor doutor Guilherme Ferreira Gomes, da Unifei, que apresentará um trabalho com a temática Inteligência Artificial para auxiliar no diagnóstico da Covid-19 por meio de análise de imagem de exames de raio-x. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite, Gustavo, e a todos. Eu estou com um probleminha aqui na minha câmera, que eu uso um software paralelo. Eu vou resolver o quanto antes, tá? Mas boa noite a todos aí. Tranquilo, professor, boa noite. Infelizmente, por motivos pessoais, o professor José Esquiavon, não poderá participar da mesa conosco hoje. Para mediar a mesa, convidamos a professora doutora Adriana Isidoro. O professor Rafael Bragança cuidará dos registros do chat. Bom evento a todos e a todas, e passo a palavra agora para a professora Adriana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos alunos, dos professores e principalmente da Bárbara e do Guilherme. Muito obrigada por terem aceitado o convite e abrilhantarem o nosso evento, tá?
Para que os alunos e os nossos convidados conheçam um pouquinho de vocês, então eu vou falar um pouquinho do mini currículo de vocês, tá bom? Então, a Bárbara, ela tem graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de São Paulo, da cidade de Salto, São Paulo. Ela tem experiência profissional, uma vasta experiência profissional em escritórios de arquitetura e engenharia no interior de São Paulo. Ela é mestra em design pela Universidade Anhembi Morumbi, e ela é doutoranda do programa de pós-graduação em arquitetura, tecnologia e cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E atualmente é professora nos cursos de arquitetura e urbanismo e design de interiores na Universidade Anhembi Morumbi, em disciplinas de projeto arquitetônico, cenografia plástica e desenho, tá? Eu dei uma resumida no currículo de vocês, porque tem coisas maravilhosas aqui, a gente gostaria de ficar falando o tempo todo, né? O professor Guilherme Ferreira Gomes, ele possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Itajubá, sendo que a graduação e o mestrado dele, ele possui dupla diplomação e mestrado em engenharia mecânica e engenharia industrial, pela uma faculdade da França, sendo habilitado a exercer atividades profissionais no Brasil e nos países da União Europeia. Ele trabalhou no maior centro de pesquisa, né, de pesquisa e desenvolvimento da Europa, sendo indicado ao Prêmio Internacional pela qualidade de seus trabalhos desenvolvidos. Ele tem experiência na área de engenharia mecânica, atuando principalmente nos seguintes temas: análise estrutural, análise modal, experimental e vibrações mecânicas, resistência dos materiais, simulação e métodos numéricos, otimização e inteligência artificial aplicada, monitoramento da integridade estrutural, materiais para engenharia, metálicos e compósitos e materiais inteligentes. Sejam bem-vindos e dizer aos nossos alunos que aproveitem muito, porque nós estamos com duas pessoas extremamente competentes e que a gente pode extrair muita coisa boa do dia de hoje. Sejam bem-vindos. Então, vou passar a palavra para a Bárbara. Bárbara, você tem aí 20 minutinhos, né? Depois o professor Guilherme também, e aí a gente abre depois para um bate-papo, tá bom? Maravilha, Adriana, muito obrigada pela apresentação, Gustavo também, muito obrigada. Gostaria de agradecer, né, a universidade como um todo pelo convite, é um prazer estar aqui agora, até comentei com o professor Gustavo, agora nós somos primos, né, agora mais próximos, que a Envi também agora é da Ânima, né, então estamos mais próximos do que nunca. Eu preparei aqui uma apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui diz para mim que eu não posso compartilhar enquanto alguém estiver compartilhando, então talvez eu tenha que Tenta agora. Tenta agora. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Foi aí? Sim, tá aparecendo. Maravilha. Bom, preparei então uma apresentação para contar um pouco para vocês sobre a minha experiência pessoal dentro da área acadêmica, desenvolvendo uma pesquisa especificamente ali no recorte de equipamentos de saúde e como isso impactou a minha produção e também no âmbito mais geral dentro do nosso país e quais são os resultados que a gente vê disso no ano de hoje, né? Levando em consideração tudo que aconteceu desde março, praticamente, né? As universidades começaram a parar a partir da segunda semana de março de 2020. Então, desde então, o que a gente consegue levantar de dados e também, né, de trocas aqui para mostrar para vocês. Então, a gente sabe que com, né, os protocolos sanitários, as orientações básicas, né, para combate da pandemia da Covid-19, a gente tem, por exemplo, o distanciamento social e isolamento, que alteraram de forma muito profunda as práticas e as dinâmicas da nossa sociedade como um todo, né? Isso ainda é possível a gente observar essas dificuldades, essas limitações, que elas se expandem, né, tanto para a questão física, mental, estrutural e orçamentária, olhando, né, no âmbito geral e não especificamente no recorte, né, de um pesquisador. Mas foi um momento que dentro, né, da educação, foi um momento em que então, a gente viu essas desigualdades mais intensas, né? Então, onde elas se intensificaram muito, a gente conseguiu perceber o quanto o espaço, né, do ensino ele impactava e influenciava nessa aprendizagem. É um conhecimento assim
de todos, a gente sabe o quanto a escola é importante, o espaço da escola é importante, isso em qualquer momento da vida de um estudante, mas até então a gente não tinha olhado para como essas desigualdades estavam ficando cada vez mais acentuadas, né? No âmbito da pesquisa científica, né, mas nesse recorte, a gente não olha só para a questão da desigualdade da própria social, né? Mas a gente também tem outros parâmetros que a gente pode analisar para entender o quanto isso está impactando ou não o nosso momento de pesquisa. Então, por exemplo, a própria estrutura para se pesquisar é algo que limita muito a nossa capacidade de produção. Então, muitos estudantes estavam dependendo exclusivamente dos espaços das universidades para desenvolverem a sua pesquisa, né? Assim como também o acesso a materiais e insumos, que a gente conseguia por meio da universidade, e isso acabou se tornando cada vez mais difícil, principalmente por conta da própria estrutura, né, de laboratórios, internet e tudo mais. Outro impacto, né, outro fator relevante também para esse impacto é o momento em que se encontra a nossa pesquisa. Dentro da pesquisa científica, a gente tem momentos de coleta de dados, de levantamento bibliográfico, né, de recorte da pesquisa como um todo, da produção, né, desse projeto de pesquisa, pesquisas de campo. Então, assim, tem várias etapas que se configuram em que momento que a nossa pesquisa se encontra. Então, dependendo desse momento, a pesquisa é mais impactada ainda, né? Se eu já estou em um momento da pesquisa, talvez de testes, né, ou de levantamentos em campo, isso fica completamente inviabilizado, né? Então, a pesquisa de campo também, como um fator sozinho, ela já é extremamente relevante para a gente entender o quanto essa pesquisa está sendo impactada pelo isolamento e distanciamento social e o quanto ela ainda pode correr sozinha sem eu precisar estar em campo levantando dados ou principalmente conversando com pessoas e tirando informações de seres humanos. Então, isso ainda denota uma fragilidade maior nesse momento da pesquisa. Então, olhando em um âmbito social, né, o impacto da pandemia já teve um afeto muito grande na produção científica e dentro da nossa realidade brasileira, adotando, né, o trabalho remoto, a escassez ela ainda se intensifica mais porque nós tivemos nesse meio tempo também muitos problemas no âmbito governamental. Então, o cenário da pandemia já não é o nosso ideal para pesquisa. O pós-pandemia fica ainda mais frágil, né, por conta de cortes que a área científica vem sofrendo por meio, né, do Ministério da Educação. Então, o que pode acontecer, o que já está de fato acontecendo, é o que a gente chama de fuga de cérebros, né, onde a gente tem o êxodo de cientistas para países, né, estrangeiros, e um estudo da própria Universidade de Brasília demonstra como, ao longo dos anos, e principalmente nesse último ano, esse movimento se intensifica. Então, a gente, a partir, né, desse nosso cenário, né, como ficam, então, as pessoas que ainda estão aqui, né, que convivem com todos os problemas que nós encontramos no cenário brasileiro. Trouxe aqui, então, para ilustrar um pouquinho sobre essas dificuldades, uma pesquisa, na verdade, um levantamento que foi organizado por um movimento, que é o Parents in Science, foi organizado e lançado ano passado, que buscou mostrar como que a pandemia da Covid-19 estava afetando, então, a vida dos cientistas que residem aqui no Brasil. Dentro do recorte da pesquisa, ele olha para várias situações, né, do pesquisador. Então, assim, em que posição, né, acadêmica essa pessoa está, se é professora, se não é, né, se já concluiu o pós-doutorado, se não. Então, a pesquisa é bem extensa e para mostrar aqui, para ilustrar um pouquinho mais, né, sobre essa minha fala, eu recortei aqui a pesquisa que foi feita com os alunos de pós-graduação, tá? Então, independente se são professores ou se não, são alunos que estão na pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, né?
E aí a pergunta principal é se, na verdade, eles estavam conseguindo trabalhar remotamente, produzir de forma remota. Dentro desse recorte que foi feito, 27% das mulheres estavam conseguindo trabalhar remotamente durante o ano de 2020 e 36,4% dos homens, né? A gente também tem um número aí mais exato de mulheres que têm filhos, de mulheres que não têm filhos, e homens que têm filhos e homens que não têm filhos. O Parents in Science, ele é um movimento voltado, né, para acolher e atender principalmente mulheres que têm filhos durante a sua vida, né, como pesquisadoras, porque a gente, como mulheres, a gente sabe como isso impacta principalmente na questão da produtividade, né, que é um fator de impacto na hora, por exemplo, né, de ser escolhida para um cargo, enfim. Então, tem algumas questões que, inclusive, o próprio Lattes já está lidando muito bem com isso, né, deixando uma área para a mulher colocar um período gestacional de licença maternidade, que aí, de fato, é justificado aquele período de não produção de artigos científicos, né, ou de outras produções de teor científico também. Então, por isso que eles enfatizam bastante a produção e o cenário dos pesquisadores com filhos. E aí, a pergunta final aqui que nós temos é se a pandemia está impactando ou não no processo, né, e no progresso da dissertação ou tese. 82% das mulheres, né, falaram, então, que sim, que está, né, 82% do total disseram que sim, que está impactando no processo ou no progresso da dissertação ou tese, e 18% disseram que não estava impactando. Desse total, né, 83,4% eram respondentes mulheres e 77,5% respondentes homens. Então, a gente vê que dentro, né, de todo esse cenário, a mulher ela é protagonista, né, e ela também carrega a maior dificuldade. Então, para a gente perceber aqui, ter a noção do número de pessoas respondentes, foram quase 10 mil discentes de mestrado, de doutorado de educação de ensino superior no Brasil. Então, aqui a gente tem os dados mais específicos para a gente entender, mas basicamente aqui a gente tem o maior número de pessoas respondentes das ciências da saúde e, por exemplo, a área da arquitetura, né, que está circunscrita ali nas ciências sociais aplicadas, então 12% dos respondentes. Aí, a partir disso também a gente vê que 53% estão no mestrado e 47% estão cursando o doutorado. Desse total de mestrado e de doutorado, 60% são bolsistas, né? Ou seja, dependem de subsídios para desenvolverem as suas pesquisas. Então, a maior parte, a maior porção, a maior parcela dessa amostragem estava muito mais fragilizada, até por uma questão orçamentária, né, de total dependência de uma renda que vem a partir da produção da própria pesquisa. Então, relativamente preocupante. E aí, uma outra questão também que está atrelada, né, ao processo de produção científico é o trabalho. Poucos pesquisadores conseguem se dedicar no período de mestrado ou de doutorado, conseguem se dedicar exclusivamente à pesquisa científica. Então, a gente sempre tem, concomitante a isso, um trabalho, né? Seja ele na área da educação ou não, ainda assim, né, é um trabalho, não é a extensão da pesquisa. Então, com isso, com a Covid e com todos os protocolos, quem pôde trabalhar de casa, quem teve o privilégio, né, de não se expor e poder trabalhar de casa, passou a fazer o famoso home office, né, que na minha concepção são duas palavras opostas, então não consigo não consigo ainda olhar para as duas juntas e entender esse espaço como saudável, porque é a pergunta que eu coloco aqui: se eu trabalho em casa, que horas eu vou embora do meu trabalho? Então, a relação que a gente tem com o trabalho, às vezes, se intensifica muito mais porque ele está ali. E aí o tempo dedicado à pesquisa, ele passa a ser mais secundário, porque, de fato, o trabalho é de onde eu consigo a minha renda e onde eu tenho também as minhas responsabilidades. Então, juntar e o espaço ser o mesmo para as duas produções
acaba fragilizando sempre uma delas, né? E por muitas vezes é a parte da pesquisa. E aí, para responder a todas as nossas indagações e problemas durante esse momento remoto, nós sabemos que a gente tem o espaço físico como um meio de interface e mediação e que ele funciona e sempre funcionou para nós de qualquer forma, né? Mas hoje o que a gente está vendo são espaços e interfaces que vão para além da interface da tela, né, bidimensional, e esse meio digital ele está tomando um espaço muito grande nas nossas relações diárias, né? Então ele está ficando cada vez melhor, cada vez mais refinado, né? Como a gente tem o Workrooms, né, do Facebook, em que o próprio avatar consegue ver o seu computador, né? Então, assim, são questões aí que vão até para além da realidade aumentada, né? Que a gente já está numa imersão virtual profunda. Mas me pergunto se as possibilidades de trocas continuam as mesmas. Se é possível a gente transferir 100% toda a nossa capacidade de produção científica para um espaço 100% digital. Isso porque faço essa pergunta porque o pesquisador é um ser que ele investiga, que ele observa, né, que ele absorve muito. Então, para isso, eu preciso estar em contato com o espaço, eu preciso estar em contato com pessoas, ter ideias. As ideias não surgem sozinhas, né? É a partir da troca, é a partir da discussão. Então, como fazer isso em períodos de isolamento, né? A gente tem todos esses tipos de interface, mas como eu coloquei, até que ponto elas possibilitam as mesmas trocas, né? E penso muito isso também porque é uma frase que eu carreguei muito comigo durante o meu processo de mestrado, que a cidade me ajudou a escrever. Então, quando eu precisava ter um momento a mais, né, de trocas e de pesquisas, e que eu possibilitaria o meu aprofundamento em determinados assuntos, eu sempre saía de casa. O quarto, o espaço fechado, ele acaba podendo ser até um pouco mais improdutivo do que ter estímulos que vão ajudar a gente a desenvolver a desenvolver discussões e trocas, tanto com o meio quanto com os outros. Então, isso para mim ficou muito claro durante o processo da minha dissertação e se intensificou e ficou muito mais claro ainda durante agora, né, o processo do doutorado, pela impossibilidade de fazer, né, tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o espaço físico ele vai oferecer esse cenário para essas trocas, né, e colaborar com o processo de produção, processo de investigação, de criação, porque a gente, de fato, é estimulado pelo espaço o tempo todo. Então, é muito difícil que essas trocas aconteçam com a mesma potencialidade do que se eu tiver todos esses estímulos e do que, né, se eu tiver ali me aprofundando, né, e recebendo também, então, em troca, essas potencialidades, né, essas capacidades que o espaço tem. Então, aí eu já vou entrando um pouquinho no meu estudo, né, tanto no mestrado, também trabalhei essas relações da arquitetura com a neurociência, como agora no doutorado também, né? Então, a partir desse meu entendimento de que o espaço ele vai influenciar e vai impactar diretamente o comportamento do indivíduo, portanto, também pode impactar esses estados emocionais e as respostas desse indivíduo também para o meio, eu comecei a ver o quão importante era eu estar recebendo, né, e trocando esses estímulos também, né? Isso não é algo novo e não é algo que surge agora, que nós estamos em pandemia, que a gente está se dando conta de tudo isso. Na verdade, essa troca e essas capacidades e potencialidades que a gente desenvolve com o meio, elas já são muito antigas, né? Essa percepção do espaço, como o espaço interfere no ser humano, isso já é muito antigo. O arquiteto Louis Kahn já falava sobre as termas de Caracalho. Ele falava, todos nós sabemos que podemos tomar banho tão bem sob um teto de 2,5 metros,
quanto sobre um teto de 45 metros, mas há algo sobre um teto de 45 metros que torna o homem um tipo diferente de homem. Então, isso me impactou muito quando eu li, e eu acho que cada vez mais isso se torna uma certeza, né? E isso se torna algo preocupante dentro do nosso cenário hoje em dia. Então, a partir disso, comento um pouquinho também com vocês sobre o meu projeto de pesquisa agora no doutorado e como que isso agora está me impactando, principalmente por conta da minha pesquisa estar envolvendo ambientes hospitalares, né, ou seja, equipamentos de saúde. Então, o meu objeto de pesquisa, né, o meu objeto, e dentro disso, né, o meu objetivo, é o estudo dos elementos projetuais que estão especificamente circunscritos aí no campo do paisagismo, e essa relação que esses espaços livres, essas áreas verdes, pode contribuir, né, com o ser humano, ou seja, pode orientar este indivíduo a um equilíbrio interno do seu próprio organismo. Então, a gente está focado nessas contribuições dos profissionais da saúde. Então, vocês imaginam como a gente não teve assim um não, né, na nossa cara quando a gente começou a pensar em pesquisa de campo, quando a gente começou a pensar em ir, né, até os hospitais e começar a levantar alguns dados. Então, isso durante a pandemia ficou completamente inviabilizado. E a gente está estudando, a gente está nesse recorte de pesquisa justamente porque o momento anterior à pesquisa de campo é a revisão da bibliografia. E no momento em que a gente estava revisando a bibliografia, ou seja, vendo que já tinha sido falado sobre isso, que já foi levantado sobre esse assunto, nós começamos a entender que o campo de investigação desse tema, desse recorte, ele ainda não tinha sido muito aprofundado e principalmente no cenário brasileiro, principalmente na nossa cultura, no nosso clima, com as nossas espécies, né, da flora, com as nossas formas de ocupar esses espaços livres. Então, esse recorte voltado ao paisagismo, especificamente à equipe de saúde, é devido à sobrecarga emocional e física desses profissionais, que agora, em meio de pandemia, né, num momento crítico como esse, isso se intensifica, né, e também impacta e interfere, né, na saúde desses profissionais de uma forma muito mais crítica. Então, aqui o que fica comprometido de toda a pesquisa é o protocolo experimental, ou seja, o momento em que a gente vai a campo, porque esse protocolo experimental ele precisa, né, não só da revisão da literatura, mas dessa pesquisa de campo, da análise do espaço, da troca com os profissionais, da conversa, né, do momento ali de percepção do espaço. Isso tudo está completamente comprometido nesse momento da minha pesquisa. Então, a gente sabe que tratar de pesquisa é tratar de um momento muito delicado, né? Tratar de uma produção muito séria, né? Porque tudo que a gente sempre pesquisa acaba voltando para o indivíduo, acaba voltando para o ser humano. Então, independente, né, da nossa área de pesquisa, independente do nosso recorte, do nosso momento de pesquisa, da nossa área de atuação, a gente sempre está fazendo um movimento, né, para voltar com contribuições ao ser humano, ao indivíduo. Então, não poder estar em contato com esse indivíduo, não poder ter essa troca com esse indivíduo, por mais que eu esteja estudando o espaço construído, é o espaço construído experienciado pelo indivíduo. Então, não posso desassociar um elemento do outro na hora desse levantamento. Então, isso fica inviabilizado e, obviamente, prejudica, né, fragiliza muito. A gente precisa tomar algumas atitudes e também estratégias, né, para responder a esses problemas. Bom, a pesquisa de doutorado, ela exige um ineditismo, né, para a sua defesa,
esse é o recorte que a gente pode dar agora, né, e não se aprofundar muito nesse tema. Mas o que, de fato, eu gostaria de reforçar e de enfatizar, só terminando aqui minha fala, é que a gente sempre está fazendo esse movimento de volta para o ser humano. Então, não tem como a gente fazer pesquisa sem essa interação, né? Por mais que a gente consiga resolver esses problemas de forma pontual, ainda assim não é o que de fato vai nos trazer contribuições, né, mais assertivas para as nossas pesquisas, para os nossos momentos de levantamento, né, para os nossos momentos de escrita, né, enfim, a pesquisa ela passa por muitos momentos, então alguns deles a gente precisa sempre estar ali próximo e presente, porque o filtro somos nós, os pesquisadores de fato somos nós, né? Então, desculpa, acho que eu me prolonguei alguns minutinhos aqui, mas gostaria de agradecer muito o espaço também para a conversa e para essa troca. Deixo aí meu e-mail, se caso alguém queira entrar em contato também. E é isso, pessoal. Vou parar aqui de compartilhar o arquivo. Pronto. Muito obrigada, Bárbara, muito rico, as suas colocações muito ricas. É uma excelente apresentação mesmo, não tem problema passar um pouquinho do tempo aí, sem problema nenhum. A gente sempre acha que a gente tem pouquíssimo tempo, né? Porque a gente quer sempre falar mais, né? Mas eu vou passar a palavra para o professor Guilherme agora, e depois a gente abre para uma troca de conversas, de perguntas e respostas. Professor Guilherme, seja bem-vindo, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigado, Adriana, cumprimento a todos novamente, boa noite, te agradeço aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, agradeço também pela apresentação, tá? Foi excelente. Vou compartilhar minha tela também, não sou muito usuário do Zoom, então, se acontecer alguma coisa aí, vocês me avisem. Você acha que dá para todo mundo ver a minha tela, a apresentação? Acho que Dá sim, sim, né? professor. Tá Tá sim, certo? professor. Uhum. Então, ok. Então, o título da apresentação vai ser desse tema que a gente está estudando, né? Além do impacto nessa situação que a gente está vivendo, essa pandemia, todo esse enredo, esse contexto, essa problemática, fui convidado para trazer um estudo de caso aí que a gente desenvolveu, mas eu vou falar de até mais de um, tá? Mas eu não vou passar do tempo, eu vou ser bem objetivo aqui na apresentação com vocês. Então, eu mudei um pouquinho a ideia do tema, com o título Pesquisador e Sociedade. E vou trazer um estudo de caso, que é a identificação de COVID usando diagnóstico por imagem. Essa palavra pesquisador, fiz uma brincadeira com as palavras, reflete muito, né, o que nós, pesquisadores, fazemos, ou resolvemos, ou pesquisamos, né? Bom, pesquisador em si já é uma palavra, é uma pessoa que é curiosa, né? Então, além de curiosa, a gente tem uma responsabilidade junto com a sociedade também. E nesse momento de Covid, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que as qualidades das pessoas, de certo modo, aflorou. O que a pessoa tinha de melhor, aquilo se potencializou, ou talvez o que a pessoa tinha de não melhor, assim, ou de pior, chamando assim, também potencializou. Então, vou ser bem breve aqui. A professora Adriana já deu uma breve introdução. Eu só quero contextualizar um enredo aqui, né? Então, eu sou aqui da Unifei, em Itajubá, sou professor aqui, sou engenheiro mecânico, tenho uma formação de engenharia, né? Sou pesquisador também, atuo bastante ativo na área de engenharia mecânica, trabalho em diversas áreas, sou revisor também. Então, meu contexto de pesquisa, eu sou uma pessoa bastante ativa na minha área de pesquisa, né? Eu trabalho aqui na Unifei, só para contextualizar antes, né? Trabalho aqui em 2 grupos de pesquisa, que é o GMEC e o NTC, que são grupos de mecânica, grupos de materiais compósitos, tá? Que não tem nada a ver com Covid até então, né? Não tem nada a ver com Covid. Trabalho lá com estruturas mecânicas, com fibra de carbono, fibra de vidro,
Então não tem nada a ver com Covid, né? Então, aqui eu diria que eu sou um pouco quanto coringa, eu trabalho na área de estruturas, de vibração, identificação de danos, otimização, materiais compósitos e uma última linha minha de pesquisa está relacionado com inteligência artificial aplicada, que é uma das minhas linhas de pesquisa nos últimos anos, que eu venho trabalhando também, além das outras, né? Então, eu sou professor e pesquisador também, tem um pouco de diferença nisso, quando a pessoa é só um professor, quando é professor e pesquisador, ao menos no âmbito aqui de docência. Então, uma das minhas áreas é a inteligência artificial. Então, eu, como pesquisador, trabalho com inteligência artificial aplicada nos meus problemas que eu quero resolver. Então, tem uma turminha aí que, pelo que eu entendi do enredo, né, são alunos também de engenharia mecânica. Então, eu sou engenheiro mecânico, trabalho com engenharia mecânica em temas amplos, e uma das minhas áreas de pesquisa é a inteligência artificial aplicada. Então, todo esse contexto de pandemia, todo esse problema que a gente está vivendo, que foi pior há algum tempo até, né? Eu me senti incomodado. Incomodado de que maneira? O que eu, Guilherme, professor, o que eu, Guilherme, pesquisador, o que eu, Guilherme, servidor público federal, posso fazer para ajudar, de certo modo, a sociedade? Muita gente, às vezes, pensa que ajudar a sociedade é ter que trazer para esse contexto de Covid, né? Tem que desenvolver a vacina. Não, tem gente capacitada para isso. Eu, por exemplo, não tenho background nenhum de biomedicina, parte biológica, para atuar nesse sentido. Mas eu, na minha expertise, na minha experiência, eu tenho algumas ferramentas que eu posso ajudar a sociedade, a nível local, regional, alguns a nível nacional e outros a nível internacional. Então, nesse sentido, eu fiquei incomodado toda essa situação, lá no início da pandemia, como que eu poderia estar ajudando a sociedade, a minha sociedade local, por exemplo. Aqui eu falo no contexto de Itajubá, sul de Minas também, né? Então, eu me senti incomodado e desafiado a poder ajudar de alguma maneira. Então, qual que foi a minha maneira? Usar a inteligência artificial como o auxílio nessa pandemia, nos problemas que a pandemia aí gerou aí para a gente, né? Então, nesse contexto de pesquisador e sociedade, então a pesquisa não em todo o âmbito, mas a pesquisa é para resolver, solucionar uma dor, seja uma dor do cliente, uma dor da sociedade, né? Então, a pesquisa ela pode ser dividida em diversos aspectos, em diferentes áreas, em diferentes campos de pesquisa, cada um com a sua contribuição, né? Um pesquisador, um mestre, um doutor, ele sabe muito sobre um assunto específico. Está na fronteira do conhecimento, nesse sentido. Então, nesse sentido, eu me senti incomodado em ajudar a sociedade de certa maneira. Eu gosto de uma frase uma frase que me inspira bastante, de Teodomiro Santiago. Para quem não sabe, Teodomiro Santiago é o patrono aqui da universidade, foi o fundador do Itajubense. Ele tem uma frase bastante célebre, que diz: revelemo-nos mais por atos que por palavras, dignos de possuir esse grande país. Então, nessa situação, nesse contexto, existe muito burburinho, indo até para a parte política, que eu não vou comentar, mas a gente vê de fato pessoas que falam mais e fazem menos, né? Então, nesse sentido, eu resolvi ser bastante pragmático, atuar, contribuir de alguma maneira aí com a sociedade. Então, só para contextualizar o que eu, Guilherme, engenheiro mecânico, estou fazendo com o Covid, né? Parece uma situação um pouco estranha. Então, trazendo aqui o estudo de caso já para vocês, né, nesse nosso encontro, são dois estudos de caso, tá? O primeiro
está relacionado com a evolução da Covid em Itajubá. Quase toda a cidade, aqui em Minas, por exemplo, tem os boletins diários, né, da quantidade de casos de Covid, mortes, novos casos diários, óbitos, casos confirmados. Então, nessa figura, por exemplo, a gente vê a situação de hoje da curva epidemiológica em Itajubá. A gente comenta bastante aí sobre onda, primeira, segunda, nova onda, né? Então, a partir desses resultados fornecidos pela prefeitura da cidade, por exemplo, eu percebi que eu poderia ajudar de alguma maneira, que os dados talvez não que estavam incompletos, mas eu poderia extrair ou extrair mais informação dos dados fornecidos. Como isso? Usando algumas técnicas que eu uso, por exemplo, de inteligência artificial, de processamento de sinal, nos meus problemas de engenharia mecânica. Mas como eu conheço essas técnicas, essas metodologias, eu trouxe aqui no caso da Covid, no caso da pandemia, do caso local da nossa cidade. Então, por exemplo, a primeira análise que eu fiz, que a gente fez, nosso grupo de pesquisa, eu também participei, foi na análise da previsão de casos futuros da curva epidemiológica, da curva de infecção da Covid, que tem um padrão matemático por detrás dessa situação de prever os casos futuros, usando inteligência artificial. Então, isso funcionou muito bem, principalmente no começo da pandemia, quando a gente teve uma única curva aí, uma única onda, que a gente pode ver que na situação de hoje, a gente consegue ver mais ou menos aqui 3 ondas epidêmicas, né? Claro que estou fazendo aqui um ajuste à mão, mas a gente consegue ver aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Então, essa previsão funcionou muito bem, para a gente entender em qual situação que a gente se encontra hoje na cidade. Se a gente está numa fase de aceleração, numa fase, num pico, que o pessoal gosta muito de falar aí, ou numa fase de, por exemplo, de desaceleração. Então, estou agregando mais informação, a gente está agregando mais informação aí, para que medidas possam ser tomadas, né? Então, essa situação funcionou muito bem, esse modelo de ajuste, né? Também usou um pouco de processamento de sinal, ajuste de modelo, um pouco também de ferramenta estatística. Então, isso funcionou muito bem na primeira fase da pandemia em Itajubá, que tem uma curva que rege esse comportamento aí de infecção, que é chamado de curva logística, né? Uma das. Então, isso funcionou até o momento que a gente tem aqui um ponto de separação, né, onde começa a nossa segunda onda, digamos assim, né? Então, a gente teve que desenvolver, ajustar os nossos algoritmos, a nossa metodologia, para poder também identificar casos com mais ondas, né? Então, a gente desenvolveu aí uma página, tá? Quem quiser acessar, essa página é guilherme.unifei.edu.br/Covid-19-em-Itajubá. Então, uma página aí que eu tento atualizar semanalmente, na medida do possível, para a gente entender, é uma análise gráfica também, para a gente entender que situação que a gente está hoje, né? Então, esse aqui já é um resultado dos nossos da situação em Itajubá hoje, mas essa metodologia pode ser expandida também para outras cidades ou estados, onde a gente tem os dados da curva de infecção, né, que segue um padrão, né? Então, hoje, na cidade de Itajubá, a gente está, não sei se dá para todos ver, eu estou apontando aqui com a mão do mouse, a gente está mais ou menos por aqui, né, esse ponto hoje, que é o final, dado o ajuste, a curva, a análise por meio do algoritmo específico, a gente está no final de uma situação em que Itajubá viveu 3 ondas. Foi o melhor ajuste que a gente conseguiu encontrar. Então, a gente está no final de uma terceira onda. A gente passou por aí uma onda inicial complicada, uma segunda onda extremamente severa e uma terceira onda intermediária. Então, hoje, os dados nos fornecem que diz para a gente que a gente está no final de uma terceira onda, por exemplo, né?
Então, tudo isso aqui, contextualizando, são ferramentas de processamento de sinal, de ajuste de modelo, que eu já usava antes, e na minha função de pesquisador, quis também ajudar localmente aqui a sociedade, né? Essa notícia também saiu no portal G1 da IPTV, tem um link aqui também, mas o Dr. Google aí, qualquer coisa que colocar lá em Itajubá, Covid, algoritmo, já aparece lá na ferramenta de busca, tá? Então, essa foi a primeira situação. A segunda situação é uma situação um pouco mais, não diria complexa, mas um pouco mais aplicada ou com um respaldo um pouco maior, que é uma metodologia, um algoritmo que a gente desenvolveu de inteligência artificial para identificar o SARS-CoV-2 ou o coronavírus, né, o novo coronavírus. Então, é uma ideia que dessa aplicação é aplicar redes neurais ou inteligência artificial, a gente fala de redes neurais convolucionais, se tiver alguém que trabalha com isso, que é uma inteligência artificial para poder processar sinal, né? Então, a inteligência artificial, a gente ensina ela e depois treina ela, então ela vai conseguir extrair alguma informação para a gente, né? Então, uma inteligência artificial devidamente projetada, treinada, consegue extrair uma quantidade absurda de informação que o nosso cérebro ou os nossos olhos não conseguem enxergar, não conseguem inferir. Então, qual que é a ideia desse estudo de caso? Diagnóstico de COVID por meio de exames de imagens. A ideia de parte da premissa é que é o seguinte, a gente sabe aí que o coronavírus, ao menos a maior parte das cepas, tocam diretamente o pulmão, né? Os médicos aí fazem tomografia, conseguem identificar com uma certa precisão, a olho nu, um padrão um pouco envidraçado, que pode dizer que tem ou não tem COVID, né? Contudo, o exame de tomografia é um pouco mais caro, um pouco mais complicado, oneroso, questão de tempo. A gente tem um exame muito mais simples, barato, prático, que é o exame de raio-x. Contudo, o exame de raio-x, ele pode dar falsos positivos, falsos negativos, não tem uma quantidade de informação tão substancial. Não aos nossos olhos humanos, porque os nossos olhos são limitados. Agora, a inteligência artificial já não é tão limitada assim. Então, qual que é a premissa que a gente fez aqui esse trabalho? Então, a gente tem 3 casos aí. Um caso A, normal, um caso B, pneumonia, e um caso C, COVID. Obviamente, né, se a gente olhar um raio-x, não eu, porque eu não tenho formação médica, né, mas um médico olhar um raio-x de uma pessoa normal, uma pessoa com COVID, é quase que certo, mas quase que 100% de ter uma grande diferença ali. Então, isso, banal. Agora, se a gente olhar um exame de uma pneumonia, que existem vários tipos de pneumonia, e de COVID, o padrão ali já começa a ser parecido. Então, a inteligência artificial, ela entra em jogo aí para reconhecer e identificar padrões que a gente não consegue ver. Então, por meio dessa premissa, a gente levantou uma base de dados, tem até uma base de dados na internet disponível. Eu consegui também mais bases de dados daqui da cidade, já atuando aqui junto na linha de frente na cidade também, com alguns voluntários. E a gente treinou uma rede neural. A gente fez também, além da rede, alguns estudos científicos mais elaborados. No caso aqui dessa figura, se refere a um processamento do sinal, que a imagem também é um sinal. A imagem é um sinal bidimensional. Se pensar no sinal, por exemplo, a gente vai lá no médico, né, tem um sinal do eletrocardiograma, é um sinal linear, né, um sinal unidimensional. Uma imagem é um sinal bidimensional, ou uma matriz, a gente fala assim. Então, a gente pré-processou essas imagens por meio de uma técnica chamada transformada
o wavelet, tá? Que a gente usa bastante no nosso campo de aplicação de engenharia mecânica. Então, trazendo mais uma vez aqui, né? As ferramentas que a gente usa, como que a gente pode ajudar a sociedade, nas dores que a sociedade vive. Então, trouxe também mais uma aplicação, que consegue, na transformada wavelet, extrair ainda mais informação desse diagnóstico de imagem, antes de alimentar a rede neural. Não vou falar aqui do que é rede neural, tem bastante conceito por detrás, senão ia me alongar bastante. Então, estou aqui mais mostrando para vocês. Então, depois dessa fase de treinamento, de desenvolver o algoritmo de rede neural, da inteligência artificial, ela consegue dizer para a gente, num processo de classificação, se aquela, vamos dizer assim, no arcaico, aquela chapa de imagem que eu vou alimentar na rede, depois de devidamente treinada, ela vai me soltar o resultado. Olha, esse diagnóstico, sei lá, 98% de probabilidade de chance de ser COVID. Olha, tem 70% de chance de ser uma pneumonia do tipo A. Olha, tem 95% de chance de ser um caso normal. Então, esse é o resultado. Qual é a grande vantagem disso? Se esse algoritmo se esse virasse um software, por exemplo, espalhado por meio dos hospitais, a gente poderia fazer uma testagem naquele início da pandemia, né? A gente não tinha ainda a testagem rápida, a gente poderia usar essa ferramenta para auxiliar no controle e na identificação dos casos de COVID, né? Então, aí tem um site também aqui que está disponibilizado no blog da universidade, e tem também um artigo no formato de pré-print que a gente escreveu, está em revisão em uma revista, pela contribuição, pelo caráter de inovação, usando o transformado wavelet também. Todo esse software deu para a gente também um registro de patente junto ao INPE, né? De exclusividade, que a gente desenvolveu aí um programa de rápida identificação e classificação de SARS-CoV-2 baseado em imagens de raio-x torácicos, usando inteligência artificial. Então, fomos aí os pioneiros em usar essa estratégia, usar essa metodologia, né? Então, eu queria deixar aí para vocês, tem os alunos também, né, a nova geração por aí, muitos talvez vão seguir essa carreira aí de pesquisador, de docência. Então, um docente, um pesquisador, ele nada mais é uma pessoa que tem muita curiosidade, tem que ser um curioso, tá? E além disso, ter sempre o pensamento, não só como pesquisador também, né? Como cidadão, meu ponto de vista pessoal, o que a gente pode fazer para tornar a nossa sociedade melhor, tá? Então, já encerro minha fala por aqui, agradeço aos professores, o Gustavo, o Rafael pelo convite também, a Adriana. Estou aberto aí a pergunta também nessa rodada aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, professor Guilherme. Eu fico muito feliz de ver o seu trabalho. Eu sou de Itajubá também, então, quando você falou aí a frase do Teodomiro, assim, né? Eu conheço um pouquinho da história. Particularmente, eu gosto muito das transformada wavelet. A primeira vez que eu vi, o professor disse assim, a transformada wavelet é da seguinte forma, ela tem uma caixinha e tudo que você quer tem que enquadrar dentro dessa caixinha, não pode sair fora. O que tiver fora, você tem que cortar. Meu Deus do céu! Foi essa a introdução que a gente teve. Que, na realidade, na graduação, a gente não fala, né, de transformada wavelet. Eu fui ver no meu mestrado aí na Unifei, e, assim, é maravilhoso de trabalhar, né? Meu olhinho brilha aqui, porque eu gosto muito dessa parte de métodos numéricos aí. Quando você falou do GMEC também, eu passei aí pelo GMEC um pouquinho, na época da Patrícia, do Bruno, que hoje são professores aí, na época da Valquíria, do Ariosto, eu tive uma passada breve aí. Meio que como um peixe fora d'água, né? Porque a minha área é elétrica e eu fui cair aí numa parte de otimização, de trabalhar com aeronaves, meio que dei uma surtadinha, mas foi uma passagem muito, muito interessante. Então, assim, mais uma vez agradeço bastante a sua participação aqui, viu?
Eu acho que nós podíamos abrir agora para perguntas, né, Rafael, Gustavo? Claro, eu estou controlando o chat aqui. Eu acho interessante que os nossos alunos percebam também que nós temos as nossas formações específicas nas engenharias, cada um na sua, na arquitetura, mas a gente sempre consegue caminhar por outras áreas, né? E aplicar o nosso conhecimento em outras áreas é muito interessante. Quando a gente fala que nós temos que levar as engenharias e as arquiteturas a serviço da qualidade de vida das pessoas, eu acho que vocês trouxeram isso muito claro para a gente, né? A Bárbara falou de uma coisa que hoje em dia você tem condições de colocar no seu Lattes lá, né? Que você está no período gestacional e que depois você está na sua licença maternidade, né? Eu não tive isso. Eu tive uma gestação no doutorado, tive meu filho no doutorado, estive na Unifei, assim, com os meus pontos ainda da cesariana, para poder rodar um programa, porque tinha que ir para apresentação num congresso e o programa só rodava no computador daí. E a gente não tinha isso, né? Então é um avanço muito legal, principalmente para nós mulheres, né? Que estamos nessa área acadêmica, tanto como professores e enquanto pesquisadoras, né? Muito interessante. Vamos às perguntas? Vamos lá, pessoal. Os alunos estão com vergonha. A hora que o primeiro começar, os outros vão, né? Quem que vai abrir a porteira? Tem que falar que vale ponto, aí todo mundo pergunta. A verdade. Jonathan Manicardi, você podia começar perguntando, Matheus Costa. Espera aí, Adriano, já que eu pergunto. Então tá. Quem vai perguntar antes do Jonathan? Tem uma pergunta. Matheus Costa, qual a chance de erro do estudo? E como foram feitos esses testes? Dava até para responder essa daí. Quer responder, professor Guilherme? Um aluno está perguntando a chance de erro no estudo, né, propriamente dito. Na realidade, pelas curvas ali que eu vi, foi bem convincente. Eu não sei de qual estudo ele está perguntando, que são dois, né? No caso da previsão de casos futuros, em Itajubá, na verdade, a variabilidade é alta, então a gente tem um desvio padrão, depende da situação que a gente está. Eu estou fazendo esse estudo já tem mais de um ano, então, em alguns momentos, o desvio padrão estava um pouco menor, em função da característica da curva. Em alguns momentos, oscilou bastante nessa previsão, né? A gente não pode ser certeiro nessa previsão. Então, a gente coloca, olha, a previsão é tal, com um índice de confiança de, sei lá, 95%, oscilando de tanto até mais tanto. Então, tem um errinho significativo, mas não é da metodologia, não é do método, mas é um erro devido à qualidade do dado. Qual dado que é esse? Os dados de casos de infecção na cidade. Agora, a questão da rede neural, ela tem aí a gente fala de acurácia, né, a capacidade da rede acertar, teve um resultado expressivo de mais de 90%. Beleza, era sobre essa previsão mesmo. Perfeito. Ô, professor Guilherme, emendando essa pergunta aí, o estudo foi em cima da radiografia, né? Tem como estender esse estudo para refinar um pouco mais em cima de dados de tomografia? Com certeza, tem sim. Eu tenho também alguns dados de tomografia, aí o resultado vai ficar com uma acurácia ainda maior, porque o modelo de rede neural em si depende da qualidade do nosso dado. Quanto melhor, mais informação a gente conseguir sair daquele dado, melhor vai ser o resultado.
Um exame de raio-x é relativamente simples, então a gente consegue sair alguma coisa dele que já é suficiente. Agora, um exame de tomografia, por exemplo, a gente consegue extrair muita coisa, muita coisa. A gente conseguiria até, por exemplo, fazer um estudo até mais aprofundado, questão de cepa, questão de correlacionar alguma coisa em relação, por exemplo, a algum sintoma específico da COVID, relacionado com a tomografia, né? Dá para fazer várias coisas com a tomografia. Porque existe, se fala muito sobre falso negativo ainda, né, na radiografia, coisa que a gente só consegue com dado, né, um diagnóstico mais assertivo com a tomografia, né? Isso, exatamente. Na verdade, uma complementa a outra. O ideal seria usar mais, quanto mais resultados, mais dados, mais técnicas a gente tiver melhor, né? A gente elimina esse erro. Eliel, quer fazer alguma pergunta? A Débora colocou um comentário aqui no chat e ela adorou a expressão pesquisador, que reflete muito nos atuais desafios que os pesquisadores brasileiros enfrentam. Ô, Bárbara, eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que por muito tempo a arquitetura passou por essa divagação em relação à percepção, né? Era diferente a forma como nós entendíamos a relação da percepção, e isso acabava por ficar um tanto quanto subjetivo esse processo. Como que você vê aí a aplicação da neurociência, né, contribuindo através de pesquisas transdisciplinares com arquitetura, urbanismo, design, nessa questão de conseguimos mensurar essa relação do corpo e do espaço? Maravilha, obrigada pela pergunta, Gustavo. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque eu acho que ela desdobra numa discussão que vai parar ali próximo ao que a gente tinha como frente da arquitetura modernista, né, que era a arquitetura ideal para o homem ideal dentro dessas condições e dessa forma, né, que é como a gente vê também um pouco do que a Gestalt traz para a teoria também, né, da gente analisar tudo sempre a partir dessa percepção única do indivíduo que a gente sabe que não existe. Né? Nem mesmo um homem só vai ser um homem só por toda a sua vida. Então, não tem como a gente projetar, né, tendo como base única e exclusivamente algo que não é aplicado, que na verdade que é aplicado, né, de forma indiscriminada e tomar aquilo como verdade. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que esses estudos que, como você disse, né, que são transdisciplinares, acho que percorrem outras áreas também que tem essa pluralidade, né, da discussão e que somam, na verdade, embasamento teórico-científico para que a gente, dentro da arquitetura, não precise mais projetar por meio da intuição, que é algo que sempre também foi um conceito muito forte dentro da produção de projeto. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, né, das necessidades de clientes, enfim, outras tantas barreiras que a gente enfrenta durante esse processo, o indivíduo ele fica lá no final dessas considerações. Então, para trazer esse indivíduo para perto, né, do processo de projeto, é de fato esbarrar em outras áreas do conhecimento que precisam, né, que a gente precisa buscar para somar. Então, a neurociência, a partir do entendimento, não só da psicologia, mas também agora de como essa psicologia, que no âmbito da arquitetura a gente fala psicologia ambiental, né, como isso agora pode ser mensurado, pode ser lido.
né? Então, a partir de sensores biométricos, a partir, né, desse conhecimento mais aprofundado das condições neuropsicofisiológicas de um indivíduo, das noções de homeostase, né, e de tantos outros conceitos que a gente busca, né, das neurociências, especificamente das neurociências cognitiva e comportamental, de fato, a gente pode produzir, projetar, orientado para o indivíduo específico, dentro das condições específicas que aquele indivíduo é colocado diariamente, né, ou constantemente. E aí, precisa também ter uma noção bem importante, né, Bárbara? Que não confundir pesquisas sérias, né, que levantam essa questão, essa contribuição aí entre as ciências, entre a arquitetura, a neurociência, o urbanismo, o design, né? Aí até faço um asterisco no urbanismo como ciência, mas das neuroarquiteturas que ressurgem aí no mercado como instrumentos, né? Muito mais voltados a um marketing, a uma questão linguística e muito raso, né? Um aprofundamento ali muito aquém. Então, a gente também precisa ter essa noção de fazer essa seleção, né, Bárbara? Porque é um assunto muito sério, de grande relevância e que precisa ser debruçado e pesquisado, né? Não tá só nessa curso de 10 maneiras de projetar com neuroarquitetura, né? Isso não existe, não existe. A neurociência, ela vem para falar para a gente justamente isso, não existe 10 coisas que a gente tem que fazer, 5 coisas que todo arquiteto precisa saber. Isso, na verdade, é uma estratégia de marketing. Todas essas frentes de trabalho, na verdade, elas só estão replicando o que a psicologia ambiental já dizia para a gente, desde a década de 50, só que com outro nome. Só que a neurociência a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente coleta dados de fato, né, por meio, como a gente falou, né, por meio de sensores, a gente consegue dados biológicos e não a questão do comportamento só no âmbito da teoria. Então, às vezes, a gente faz uma entrevista com um cliente, não, desculpa, com algum grupo de estudos, né, que a gente está pesquisando por meio de questionários, entrevistas semi-estruturada, não estruturada, mas de fato não é só isso que vai nos trazer todas as informações que a gente precisa para avaliar, né, para testar um espaço, um ambiente. Então, parar ali no âmbito da teoria para a gente já não é mais, né, suficiente. Justamente. O Jonathan Manicardi, ele quer fazer uma pergunta sobre alguma coisa relacionada à startup. Jonathan, pode falar. Eu estava vendo, principalmente no perfil do Guilherme, que ele foi cofundador de uma startup, né? Eu queria saber, assim, da onde surgiu a ideia de fazer essa startup, como que foi o início, se foi uma necessidade da região, se foi algo, não sei, aonde que você teve essa ideia, né, para sair com uma startup, e queria saber também, assim, se hoje, onde você está, se você vê que a startup foi importante, se você aprendeu muito, como que foi, assim, esse trabalho com a startup? Oi, Jonathan. Obrigado pela pergunta. Essa questão de startup já tem alguns anos, né? Foi logo quando eu, mais 2 colegas aí, a gente resolveu caminhar para o mundo. A gente tinha uma ideia, a gente recém-formado, durante a graduação ainda, mas logo recém-formado, a gente abriu essa startup, né? A gente ficou incubado um tempo. A gente entrou nesse ramo de startup mais porque a gente queria trabalhar com aquilo que a gente gostava. A gente tinha uma ideia de como fazer aquilo também, além de unir o útil ao agradável, né? Na época que o Brasil estava passando por uma crise também bastante severa nesse ramo de engenharia, foi lá em 2014, né?
e a gente resolveu empreender. Infelizmente, a startup não deu certo, mas não deu certo em termos de ou financeiro, ou de finanças, ou de clientes, mas não deu certo porque cada um acabou tomando um rumo, né? Um foi trabalhar na Airbus, na Inglaterra, o outro foi trabalhar na Espanha, acabou que eu fiquei sozinho aqui, eu direcionei para outro caminho também, mas foi um período extremamente proveitoso, foi de muita aprendizagem, a gente aprendeu bastante, né? Ô, Jonathan, nesse projeto que você vai apresentar amanhã, existe uma possibilidade muito grande de você afunilar, né, lapidar esse projeto utilizando inteligência artificial. Depois você troca uma ideia aí com o Guilherme. Opa, pode deixar, Adriano. Muito obrigado, Guilherme, pela resposta. A minha dúvida era mais essa, porque hoje é algo que está em alta esse tema, né? E a gente conversa muito. Mais ou menos o que você disse. Os amigos sempre conversam, e se a gente juntasse, tentasse abrir uma empresa, tentasse empreender? E aí eu queria saber mais como que foi o começo. Então, tá bem parecido com a maioria do pessoal que a gente conversa. Muito obrigado. Todo começo é difícil mesmo, né? A gente fala aqui no bom mineirês, pegar o boi pelo chifre, né? Então, é uma situação complicada mesmo. Todo começo é difícil. Certinho. Muito obrigado, Guilherme. Eu tenho uma pergunta para a Bárbara. Gostei muito da apresentação sua, Bárbara. Eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta, tá? Comentário primeiro, gostei da sua frase home, diferente de office, né? Eu, por exemplo, estou presencial, mas nessa pandemia aí parece que estou trabalhando 2, 3 vezes mais, porque eu chego aqui, saio tarde, chego em casa, é e-mail atrás de e-mail, então a situação virtual complicou bastante, e tem a fase pesquisador também, então continuo no laboratório fazendo as minhas coisas, então é algo que final de semana, às vezes estou trabalhando, às vezes não, todo final de semana estou trabalhando, é uma situação que complicou bastante. A minha pergunta é, você tem dados, eu não lembro de ter visto, de como essa situação impactou quantitativamente a produção acadêmica de docentes no Brasil e ou no exterior? Sim, Guilherme, no Brasil, a própria pesquisa da Parents in Science, ela mostrou isso também. Mas como aqui estava no recorte, né, da produção de alunos de pós-graduação, então só deixei aquele. Mas a pesquisa inteira, ela mostra dos docentes, pós-doutorandos, então tem bem delimitado cada fase, né, cada etapa aí da carreira acadêmica, então está bem mais completa. Eu vou procurar aqui ver se eu acho ela inteira, porque eu sei que eu tenho aqui no computador, mas eu quero ver se eu acho o link dela aqui também. Legal. Estou curioso para ver esse número. O meu caso particular, só dando um pitaco também a mais, no meu caso particular, eu senti que a minha produção até aumentou. Porém, porque eu fui obrigado a trabalhar mais, fico mais em frente do computador, mais em frente, final de semana, no laboratório, para poder dar conta de tudo. Talvez eu não estou tendo, talvez, sabendo lidar muito bem com a situação de ter mais equilíbrio. Acho que eu e várias outras pessoas também, né? Acaba trabalhando mais do que deveria quando a gente está em home office. Mas eu imagino que a produção geral deve ter reduzido no percentual considerável. Boa noite, Bárbara. Sou Bianca, sou aluna do 8º período de Arquitetura e Urbanismo aqui da UNA. No que vem já vou ir para o último ano. E eu tenho vontade de seguir aí, né, a carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, por favor, como que funciona, né, o programa de mestrado, de doutorado da Unicamp. Beleza, maravilha. Obrigada, Bianca, prazer. Então, eu fiz o meu mestrado pela Universidade Embi Morumbi, né, e o doutorado agora pela Unicamp.
Independente, né, da instituição, o importante é que a gente busque sempre o nosso recorte, né, de pesquisa. Então, dentro, né, do que a gente intenciona estudar, a gente precisa entender se essa minha, se esse meu interesse pela pesquisa é um interesse individual ou ele também tem uma contribuição para a sociedade, né? Quando esses dois focos eles convergem, aí sim a gente tem, né, um recorte de pesquisa que vai tanto no encontro, né, das suas vontades, quanto também tem algo a oferecer. Então, isso é uma das primeiras coisas, né, independente aí do programa que você intencione. E também saber quais são as linhas de pesquisas que existem nessas universidades, né? Porque a gente escolhe o nosso recorte de pesquisa, mas ele sempre vai se adequar à linha de pesquisa da sua futura orientador. Então, mesmo a gente tendo, né, o nosso recorte delimitado de pesquisa, o nosso projeto de pesquisa, ainda assim isso precisa ir de encontro com com o que o orientador está desenvolvendo, né, ou já desenvolveu. Então, isso também é algo muito importante dentro de todo esse processo. Tem as provas, né, tem algumas etapas de seleção, a entrevista, né, com o corpo docente. Então, tudo isso para selecionar, né, os alunos, para entender melhor quem são esses candidatos, e a partir disso você ingressa num programa. Mas o mais importante de tudo é ter o seu foco de pesquisa, saber o que você vai pesquisar, e aí a partir disso você vai traçando os caminhos, principalmente para as universidades onde você tem mais interesse em desenvolver aquela pesquisa, né? A partir ali do alinhamento com as linhas, né, de pesquisas dos docentes. Não sei se você já tem alguma intenção, algo te brilha o olho já, né, dentro do campo da arquitetura que já é tão vasto por si só, ainda quando a gente traça esses paralelos, né, a gente converge, né, na verdade, com outras áreas de atuação, a coisa fica mais ampla ainda, né, então as possibilidades são muito grandes. Perfeito, muito obrigada, viu, Bárbara? Tem um aluno aqui, Guilherme, o Everton, está perguntando se você orienta alunos de mestrado. O Everton é um aluno que já mostrou interesse em sair da graduação e já seguiu o mestrado. Ele faz engenharia mecânica. Oi, Everton, legal pelo seu interesse. Eu oriento, sim, mestrado, doutorado. Eu atuo aqui no programa de pós-graduação em engenharia mecânica da Unifei. Se tiver interesse, dá uma olhadinha lá depois, unifei.edu.br, tem o nosso programa de pós-graduação em engenharia mecânica. Então, tem inscrição 2 vezes por ano, semestral, né? Tem aluno ingressante, pode conseguir bolsa também, tá? Dá uma olhadinha lá. O professor Guilherme, ele estava interessado aqui, estava mandando inbox aqui para mim. Se você orienta na área de mecânica dos fluidos. Eu acho que não é a área, né? Não, já não tem a ver comigo. Eu enviei inbox para ele. Eu tenho uma linha eu pesquiso um pouquinho que é relacionado, mas não é puramente mecânica dos fluidos, uma área que chama aeroelasticidade. Sim. Que é fluidos mais estruturas. Eu sou da área de estruturas. Fluidos aqui eu tenho alguns colegas. Entendi. Mas fluidos não. Excelente. Obrigado. Essa outra pergunta é para Bárbara. Bárbara, me fale como a neurociência vê a memória coletiva e como é a contribuição de Palasma sobre esse mesmo assunto, essa pronúncia, Palasma? Na verdade é Palamá, né? Porque ele é finlandês. Então sim, Juhani tá certo. Palamá. Débora, você tocou apenas no meu autor preferido. Gosto muito dele, então obrigada pela pergunta. Na verdade, eu acho que, além do Palamá, o Palamá ele vai estabelecer essas conexões com as neurociências sob a ótica da arquitetura.
Mas também a gente tem um neurocientista, né, o Antônio Damasio, que aí ele vai fazer quase que o contrário. Ele vai olhar a neurociência, mas sobre a ótica da cultura. Então, e aí ele cunha um termo que é homeostase cultural. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de homeostase biológica, que é a nossa regulação interna do organismo, e ele estende esse conceito e ele cria o conceito de homeostase biológica, homeostase cultural, que é onde a gente entende, então, que todas as manifestações culturais a gente pode entender como manifestação ou como fenômenos, né? E todo fenômeno é percebido. Então, todas essas manifestações culturais, e aí a gente entra com a questão da memória coletiva, porque é uma memória formada por meio de costumes dentro de uma cultura, né? Isso vai ser imprescindível para que a gente tenha uma conexão maior com o espaço, ou seja, como a gente vai perceber e utilizar esse espaço, ou não. Né? Isso a gente percebe muito em viagem, por exemplo, né? Quando a gente vai viajar para um país totalmente diferente, ou para uma cidade com uma cultura também completamente diferente, isso nos gera comportamentos diferentes também naquele espaço. Né? Então, por meio do conhecimento da cultura, eu também conheço o espaço. E se eu conheço o espaço, eu tenho um envolvimento maior e, por consequência, né, os meus níveis de atenção, os meus níveis de relaxamento, de estresse, de medo, tudo isso vai, não digo se regulando, né, mas tudo isso vai se equalizando dentro de uma faixa, né? Não é que a gente está estável, né, zen o tempo todo, quem dera, né? Mas a gente tem uma faixa, né, onde a gente regula todas essas nossas condições, sentimentos e emoções, né, de valência intensa ou não dentro do organismo. Então, eu não sei se eu de fato respondi sua pergunta, porque eu não falei sobre a ótica do Palamá, né? Mas ele tem um livro, né, que se chama Essências, que ele aborda, e o Habitar também, que é um outro livro dele, que vão abordar principalmente a casa, né, como uma extensão da própria mente do indivíduo. E ele fala da casa, a casa da Finlândia, né, aquela casa que ele conhece. E quando a gente aqui brasileiro lê esse livro, a conexão que ele faz às vezes fica um pouco difícil da gente absorver, justamente porque as trocas não são as mesmas, né? Em países frios, a casa ela tem um outro ela tem uma outra, não uma outra função, porque a casa como um todo acolhe, né? Mas a casa em países frios, em países hostis, né, com um inverno muito hostil, a casa ela protege em uma outra instância. Então, é muito interessante esse livro dele, e em alguns momentos ele aborda essa questão da memória coletiva também. Eu e a Adriana até estávamos trocando uma mensagem aqui nos bastidores, e a gente fica muito contente que os alunos estão com esse sentimento para a pós-graduação, né? E é uma continuidade, não sei dizer muito nas áreas das engenharias, mas pelo menos na arquitetura, isso é muito pouco, né? A maioria das pessoas que cursam o bacharelado em arquitetura e urbanismo, eles pensam no escritório, em ir para projeto, né, para obras. Então, nós temos um número muito reduzido de pessoas que seguem a linha da pesquisa, da docência, né, nos programas. E hoje a gente tem vários programas aqui mais próximos da gente, né, Campinas, São Paulo, São João del Rei, que inclusive a própria Unifei, que tem o mestrado em sociedade, que abraçam essas práticas de pesquisa, né? Buscam esses alunos que
gostariam de ingressar na pós-graduação pós a formatura, né, a conclusão da graduação. Na Unicamp, em especial, não sei nas demais, nós também temos a figura do aluno especial, né? O aluno especial é aquele que, porventura, ainda não concluiu a graduação, mas está no seu último semestre, ou já concluiu a graduação e ainda não entrou num processo seletivo regular, e ele pode frequentar aí uma disciplina, uma ou duas disciplinas do programa. Isso é muito legal porque já vai te dando um embasamento ali sobre as linhas de pesquisa do programa, você consegue ter uma absorção do que o pessoal ali pesquisa, quais são as linhas, quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e isso acaba por o pessoal a decidir a tão difícil trajetória do tema de pesquisa, né? Então, isso é muito legal e eu aconselho vocês, né? Aqui a gente tem os alunos do último semestre a buscarem por esses programas, né? Hugo, o que eu falo muito para os meus alunos da engenharia é que alguns anos atrás, então, quem fazia mestrado, principalmente, era somente quem queria ir para a área acadêmica, né? A indústria não via isso, não é que não via com bons olhos, mas para ela isso não era tão importante, né? Hoje em dia essa realidade é outra. As indústrias veem isso com bons olhos, inclusive a gente tem, na Unifei mesmo, né, Guilherme, o mestrado profissional, né? Que é uma área um pouquinho diferenciada. Então, assim, quem tiver interesse em fazer um mestrado, não necessariamente é porque quer ir para a área acadêmica, né? Então, pensar nisso com carinho e a gente fica à disposição de vocês também. Aqui nós temos alunos também do 8º período de engenharia, então a gente fica à disposição de vocês para conversar, para dar as devidas informações. Aqui nós temos o Guilherme representando a Unifei, eu sou, né, meu olhinho brilha, do Rafael também, porque nós fizemos mestrado, doutorado lá na Unifei, mas nós sabemos que a Unifei tem esse mestrado para as 3 engenharias que nós temos aqui, a civil, a elétrica e a mecânica. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, porque aqui, Guilherme, nós temos um perfil de alunos de curso noturno, né? Então, são alunos que já estão, a maioria deles, acho que os 80% dos nossos alunos, se não mais, já trabalham, né? Já estão na indústria, no mercado de trabalho. Então, às vezes, eles não conseguem fazer esse link, né? Da pesquisa, do mestrado. E aqui, como eu e o Gustavo, a gente estava conversando agora em off, é um sonho que a gente tem de inserir essa cultura nos nossos alunos. Mostrar para eles o quão importante é a iniciação científica, a UNA, que ainda é uma faculdade nova, não formamos a primeira turma, essa é a nossa primeira jornada, né? Nós vamos iniciar agora com processos de editais para iniciação científica, então a gente quer despertar, né? Colocar essa sementinha aí nos nossos alunos, para eles entenderem o quão é importante isso ao longo da graduação, né? E para além depois de vida profissional. Eu acho que a Bianca levantou a mão. Tá levantado. Deixa eu só fazer um comentário, né, depois do Gustavo aqui. Eu acho que eu falando, né, como aluna do curso de arquitetura, eu não conhecia muito esse lado de pesquisa acadêmica, né, não tinha muito interesse, e foi muito através do Gustavo mesmo, né, se espelhando no professor, que eu vi que eu queria, né, seguir esse estilo acadêmico, né, de fazer pesquisa mesmo e ir para uma pós-graduação, fazer, né, um mestrado. Então, é só para agradecer mesmo o Gustavo, dele ter esse foco e passar isso para a gente, né, ajudar. Tudo quanto é evento que aparece, ele manda. Eu acho que isso é muito importante e ajuda demais. Na verdade, acho que ele é o único professor, né, no meu curso que faz isso, que fez isso para a gente, né, que fez isso para mim, e que ajudou aí a iniciar essa vida de pesquisa acadêmica. Então, muito obrigada, Gustavo.
Nossa, assim, eu fico emocionado, para. Aproveitando aqui, né, só para parabenizar aí a apresentação da Bárbara, do Guilherme. Guilherme solícito aí, em primeiro momento aí, para fazer parte aqui, né, um prazer. É como a professora Adriana falou, né, eu sou lá da casa também da Unifei, formei em elétrica aí, mestrado, tô aí ralando um doutorado. E aí o que a Bárbara contou da questão de sentir o home office, eu pessoalmente senti, ainda tive o Covid no meio dessa história aí, a professora Adriana, ela partilhou muito comigo, porque além da perda de paladar, olfato, memória a curto prazo, eu fiquei uns 6 meses que tinha uma palavra que eu não conseguia falar, era recuperandas. A gente toca um projeto de extensão e as detentas, nossa, não é detenta não, Rafael, recuperandas. E eu não consigo não lembrar, mas assim, né, passou e então, né, o que você falou aí, eu me encaixei em tudo, né? Assina embaixo, realmente, o que o professor Guilherme estava contando, né? Realmente nós estamos trabalhando mais mesmo, né? Estamos produzindo mais e, consequentemente, é como uma locomotiva. A gente não para, né? A locomotiva tem uma inércia, né? E você vai, só vai. Tá produzindo mais, só vai. É diferente do início, que a gente começa a estudar uma coisa, aquela inércia, você tá parado, né? E não vai, né? Realmente eu tenho sentido isso. E eu achei o trabalho do Guilherme assim, quando a gente estava definindo, estava com aquelas reuniões, o Gustavo, a Carol, a Mo, a professora Adriana, nós estávamos. E aí eu tinha feito alguma coisa na pós-graduação sobre inteligência artificial, até fiz um trabalho relacionado aí nessa área da saúde, pesquisas de imagens mesmo, pulmonares, e utilizei a inteligência artificial numa disciplina lá. Não chegamos a publicar, o artigo está pronto aqui. Eu não publiquei porque eu sou da elétrica, eu guardei, sabe, o artigo. Então, na hora que eu vi o seu trabalho, eu falei, nossa, que magnífico. Uma pessoa que pegou, né, a parte da engenharia, ciência e é extremamente importante essa questão da previsão, né? Porque a tomada de decisão vem de previsão, não tem como. Por mais que tenha um erro, né? Qualquer previsão que você tenha mais acertada muda completamente o cenário, né? De superlotação do sistema de saúde. Se as nossas autoridades, né, fossem ainda mais alinhadas com a ciência nesse sentido, né? E queria agradecer, assim, de coração, né, a Bárbara não fui eu que convidei, mas, assim, excelente apresentação aí, muito, muito, muito acertada aí, ó, foi o Gustavo que chamou, né? O Gustavo aí, e obrigado pelo compartilhamento com os alunos e falar para os alunos o seguinte, pessoal, que aí agora, né, a Adri, né, aí puxar um pouco a engenharia para o nosso lado aqui, desculpa aí, Gustavo. O Gustavo incentiva o pessoal a entrar na pós, a gente também, tá, pessoal? Se precisar escrever o plano lá para concorrer, tem um plano, sabe? É tipo uma revisão bibliográfica. Você vai procurar um professor lá da Unifei, por exemplo, aí ele vai te dar uma linha e eu ajudo a escrever, tá, pessoal? Pessoal da engenharia aí, pode me procurar que a gente coloca mais alguns nessa canoa, né? Tá certo? Com certeza. Antes da gente finalizar, eu queria então agradecer mais uma vez. Bárbara, eu quero ler um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu achei muito interessante. Eu sou leiga em algum, né, nesse aspecto da arquitetura. Esse link da arquitetura com a neurociência é maravilhoso. Eu vou ler sobre o assunto e depois vou pegar seu contato com o Gustavo e eu quero trocar algumas ideias com você, tá? Professor Guilherme, eu também quero poder entrar em contato com você outras vezes. A gente tem um projeto de extensão aqui na engenharia e uma das vertentes desse projeto é a gente trabalhar com tecnologia assistiva, sabe? E um aluno, essa semana, na quarta-feira, falando sobre o projeto, ele falou, professora, o nosso grupo gostaria de falar, de fazer alguma coisa voltada para pessoas que têm TDAH.
E quando você estava comentando aí sobre a questão da inteligência artificial, né, eu fiquei pensando como a gente podia pegar esses dados também, né, desse transtorno, trabalhar para a gente entender um pouquinho mais a necessidade dessas pessoas. Nós temos muitos alunos nessa situação, e o que a engenharia podia ajudar essas pessoas, né? Então, assim, nós estamos na coordenação desse projeto de extensão, eu e o Rafael, já faz 1 ano, né? Rafael vai fazer agora. A gente sempre, o nome do projeto é Inclusão, então a gente sempre quer mostrar para os alunos que a gente pode trazer engenharia sempre para a qualidade de vida, no caso específico do nosso projeto, para pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, né? Então, depois eu acho que, se você autorizar, eu gostaria de trocar umas figurinhas também com você a respeito disso, porque fiquei muito encantada de ver o quanto a mecânica, e aí a gente tem o link da mecânica, da elétrica, da fisioterapia, né? Desses cursos trabalhando junto, e aí essa interdisciplinaridade é muito importante, né? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Nós estamos hoje plantando uma sementinha aqui nos nossos alunos, é uma realidade diferente, né? Nós estamos numa instituição nova, como eu falei, e muito, muito obrigado, vocês vão ficar marcados assim para sempre. Espero que no próximo evento a gente possa estar presencial e ter vocês aqui na instituição, né, Gustavo? Com uma bela mesa de café, como diz o professor, né? Um professor que veio fazer uma visita do MEC, que foi remota também. Ele falou que o que ele mais sentia falta era da mesa de café que os mineiros colocam, né, quando tem uma visita do MEC. Então, assim, nós gostaríamos de recebê-los aqui também, presencialmente, na nossa instituição. Serão todos muito bem-vindos e acreditem que vocês enriqueceram e abrilhantaram muito o nosso evento. Não poderia ser melhor, tá? Meu muito obrigado, obrigada mesmo. Esses dias eu acostumei agora nessa pandemia, e o professor Guilherme falou uma coisa que é verdade, essa pandemia, ela aflorou. Em algumas pessoas o pior, em outras o melhor, né? Então, assim, acho que ninguém mudou por isso, só aflorou aquilo que a pessoa já era, né? E eu tenho o costume de falar e de escrever a palavra gratidão. E aí, participando de uma banca da Unifei, num dia muito especial que tinha sido o falecimento do professor Ângelo, aí da Unifei, um professor colocou que a gratidão é um agradecimento que vem da alma. Então, é um obrigado de forma diferenciada, né? Então, eu não vou dizer obrigado, eu vou dizer a minha gratidão à participação de todos vocês, tá? Meu abraço. Nossa, eu gostaria também de agradecer, Adriana. Fiquei emocionada agora com as suas palavras, muito bonito mesmo o seu discurso. Queria agradecer também o professor Gustavo, também o professor Rafael. Queria parabenizar também o Guilherme pela apresentação. Não tive nem perguntas, porque eu acho que eu não consegui nem assim, associar tanta informação, tanta coisa, porque eu achei muito interessante. Mas com certeza espero que a gente tenha mais oportunidades para ter mais essas trocas presencialmente, né? Mas de fato, até lá a gente agradece e fica aguardando, né, as próximas oportunidades de estar junto. Muito obrigada. Queria também agradecer a todos, a Adriana, a Rafael e o Gustavo pelo convite também. Também já me coloco à disposição para outros eventos, outros bate-papos. A Bárbara também pela apresentação, adorei a apresentação, achei fenomenal a qualidade. E pesquisa é isso, né? Pesquisa é um trabalho colaborativo. A gente tem que entender, infelizmente muitas pessoas não entendem, que o mundo é relacionamento, o mundo é pessoas, a gente não faz nada sozinho. Então, pesquisa aí, um depende do outro, é um trabalho colaborativo. Eu entendo que esse mundo, se a gente trabalhar junto, aí, a gente só tende a caminhar para frente, ter resultados melhores, caminhando para uma sociedade melhor, que a função do pesquisador é melhorar essa sociedade que a gente vive. Então, mais uma vez, agradeço e me coloco à disposição também para ajudar vocês aí no que precisar, tá? Obrigado. Então, encerramos hoje a nossa noite. Mais uma vez, muito obrigado aí ao professor Guilherme, a professora Bárbara, pelas contribuições. E amanhã a gente continua com a jornada, num formato um pouco diferente, né? Nós vamos ter os grupos de trabalho. Então, quem vai fazer as apresentações dos resumos
acessa o link que eu acabei de enviar aqui no chat e um pouquinho mais para baixo já tem as apresentações com os links direcionados e o horário de cada aluno. E cada uma dessas salas ela vai estar sendo coordenada por um professor diferente, tá? Então, é só acessar o link e conferir a sua ordem de apresentação. A todos e a todas, boa noite, muito obrigado e até a próxima.